Ao longo dos anos, e após ter sido levado ao extremo, o multitasking deixou de ter conotação de medalha de mérito ou ser motivo de orgulho, para passar a gerar sentimentos de repulsa à Anitta. À medida que o processo de autoconhecimento se foi aprofundando, a Anitta percebeu a importância do momento, de dedicar o máximo da sua atenção a cada tarefa e situação, de conhecer os seus limites e respeitá-los. Ao longo do tempo, a sua gestão do tempo, recurso finito e inelástico, tem-se transformado em gestão da sua energia. Num processo doloroso de aprendizagem, recorrendo ao método de tentativa e erro, a Anitta tem tentado abraçar uma filosofia de aceitação e respeito pelo seu corpo e mente, definindo os limites superior e inferior de um equilíbrio saudável. No programa de hoje, a Anitta, qual atleta de alta competição, explora o conceito de stamina e gestão da sua energia, acomodando momentos de alta concentração e performance e momentos de descanso e recuperação. Olá Rita, olá Eli, contem-me tudo. Como é que vão essas altas competições? A viver um momento de pausa e recuperação, supostamente intermitente. No meu caso, em versão maratona, assim, o objetivo é chegar ao fim, não é ganhar. O que eu noto é que com o passar dos anos, cada vez mais o papel do descanso e da gestão de energias ganha mais e mais e mais preponderância. E para vocês? Acho que tem sido isso de constatar que não se trata tanto de uma gestão do tempo e tentar fazer com que as horas se estiquem, não é? E é o confrontar com essas limitações, aceitá-las e realmente depois tentar fazer o melhor do tempo que temos disponível em cada momento. Eu acho que com a idade, sim, mas também com o último ano e meio, em que eu acho que a nossa capacidade de estar ao mais alto nível, em termos de competição, digamos assim, foi testado ao limite. Também nos mostrou que, sim, temos essa capacidade, e, portanto, jogamos com esta energia que é duradoura, mas que precisa de ser reposta. Eu acho que tem sido essa aprendizagem e aceitação, acima de tudo, que nós podemos ser testadas e somos testadas, e no último ano fomos testadas ao limite. Não deixamos de entregar, não deixamos de ir dedicando mais horas possível, mas não é sustentável e, portanto, chegar ao ponto de saber que há um momento em que é preciso repor esses vários níveis de energia. E essa constatação tem sido interessante, porque eu acho que também retira alguma frustração ao processo, ou retira alguma pressão, porque sabes que não faz sentido estar o tempo todo num sprint, tens uma série de sprints pela frente, e como qualquer atleta, tu tens momentos em que precisas de repouso absoluto, precisas de cuidar-te e precisas de ter uma série de cuidados que te ajudam a gerir essa energia. E, portanto, para mim fez sentido essa mudança entre as horas e a agenda sobrecarregada, que no início de carreira, se calhar, acabava por ser o badge of honor, não é? E que ao longo do tempo foi evoluindo para uma diferente percepção do valor do tempo e realmente constatar que ele não é elástico. É engraçado como também mencionas o início de carreira, porque me lembro perfeitamente que foste tu ao João, que foi no meu primeiro verão de férias, de estar a começar a trabalhar, e que me disseram também, acho que eu fiz um forward, um e-mail de trabalho, mas uma pesquisa, e vocês os dois, um ao outro, não faz sentido nenhum estás a mandar isto agora porque é suposto estás de férias. Tipo, se calhar neste momento não notas. E é verdade que sim, não é? Como é óbvio, acho que também é um processo também natural, tanto de início de carreira versus já há mais alguns anos, de idade, de fator que tens mais energia, mas acima de tudo também eu acho que é mais inteligência quando com a idade,
mas simplesmente a energia que temos, queremos dedicá-la nas coisas que temos que dedicá-las e nos momentos que é preciso dedicar. Porque acho que o mais importante também é percebermos em cada pacotinho da nossa vida necessitamos ter energia a 100% em cada pacotinho. Portanto, o tempo que dedicamos a cada pacote desses tem que ser separado. Nesse caso, concordo e acho que a questão das férias é exatamente, acima de tudo, a pessoa, pronto, se é possível, desligar ao máximo. Faz-me lembrar um podcast que eu ouvi este fim de semana do Happy Lab, que a Helena, já tinhas mencionado, um dos teus também favoritos, que, aliás, entrevista uma rapariga, agora não me lembro do nome, mas depois posso ir buscar, que ela é judaica e decide, durante uns tempos, seguir o Shabat rigorosamente, que para quem não conhece, mas pronto, o Shabat é a partir de sexta-feira à noite, normalmente são 25 horas de sexta até sábado, portanto não é um dia mais uma hora, em que a pessoa não faz nada, e não fazer nada e nem ter qualquer tipo, quem é mais rigoroso, chega até ao ponto de não utilizar o elevador, não ligar as luzes em casa, não haver qualquer tipo de momento de energia. Claro que isto é um pouco radical, mas ao mesmo tempo que a pessoa que estava a ser entrevistada, que eu já vou encontrar o nome, mencionava, era o facto de ela conseguir passar um tempo mais de qualidade com a família, e também na carreira dela, que estava a ter num momento mais exigente, foi respeitada, em que ela comunicou aos colegas e as pessoas sabiam que ela ia desligar um dos dias, ia dar completamente desligada, mas chegava sábado à noite, já depois de ter acabado o Shabat, e ela recomeçava a 100%, e se calhar com outra energia e com outra atitude. O que eu achei mais engraçado, a conversa desta semana vem de um artigo que a Ellie nos enviou, que fala sobre a gestão da energia, de forma a conseguirmos atingir os objetivos aos quais nos propomos. E então fala muito sobre isso. Ok, as pessoas estão habituadas, sobretudo no início do ano, se bem que não é necessário ser no início do ano, a esboçar, a definir objetivos. Mas não têm muito claro como é que vão atingir, ou muitas pessoas não têm muito claro como é que vão atingir esses objetivos, não têm um plano concreto. E uma das coisas que a mim me chamou a atenção em relação a esboçar o caminho é a ideia de estabelecer limites inferiores e superiores. Portanto, vamos supor que eu quero escrever um livro, ou eu quero ilustrar um livro, que é o caso. E então é estabelecer o que é o patamar mínimo para dar como feito e qual é o patamar máximo para também não esgotar as minhas energias. E então, por exemplo, vamos supor que eu quero ilustrar esse livro e eu posso definir que todos os dias tenho que trabalhar um bocadinho, pelo menos meia hora, e este é o limite inferior, mas tenho que estabelecer também um máximo, que é para não me esgotar a trabalhar um dia e no dia a seguir depois já não ter energia, não conseguir fazer nada, nem para este projeto, nem para outro qualquer. Portanto, é definir ali o intervalo de prestação ótima, digamos, para que eu num dia não me esgote e não esgote os recursos energéticos do dia a seguir. Portanto, eu tenho que sempre conseguir descansar o suficiente entre uma sessão e a outra, e a sessão não pode ser demasiado extenuante ou demasiado esgotante para que esse esforço consiga ser feito de forma continuada, porque a maioria dos projetos não são propriamente aquele sprint em que numa semana tens um pico de trabalho e entrega. Não. Depois há aqueles grandes projetos que são 6 meses, 1 ano ou mais, e que às vezes são tão grandes que são avassaladores, não é? Mete medo, a pessoa não começa. Ou então começa, trabalha imenso durante um tempo e depois deixa ir, porque já viu que ainda falta muito, já viu que não consegue arranjar tempo, etc, etc. Eu acho interessante, porque a questão é o conceito de limites, não é? De quanto tempo é que tu vais estar dedicado a um projeto, ou quantas horas do dia que tu vais dedicar a esse projeto, é algo que não é necessariamente novo, não é? Ou que nós vamos tentando aplicar, ou que já ouvimos, ou que já tentamos fazer. Mas o que eu acho curioso também é essa gestão da energia,
que implica que tu tenhas um limite inferior, que é para jogar com a tua motivação, não é? Com a tua sensação de realização. E depois de fazermos esta gestão, de acordo com esses limites definidos, de assegurar que não estamos demasiado no limite de baixo e questionar depois questões como dedicação e compromisso e motivação, quer como quando chegamos ao limite superior e estamos constantemente, né, estamos em sprint durante dias ou semanas seguidas e sem ter atenção ao que isso terá, ao impacto que terá no médio e longo prazo. E para mim foi mais revelador ou mais novidade, esta gestão mínima, né? E é verdade, porque se eu penso no meu momento em que depois de um ano louco senti esta necessidade de recuperar, não é? Uma pausa que me permita recuperar e recarregar as baterias, sinto que ela não pode prolongar-se indefinidamente, porque depois falta aqui o fator motivação, falta aqui o fator energia também, porque a energia joga nesses dois extremos. Sim, eu acho que nessa parte, pelo menos o que eu sempre pensei é quando fico doente, em que, pronto, também não estou a falar de um caixão à cova em que a pessoa está ali, não, é de estar, pronto, com uma pequena constipação, em que às vezes se deixar-me ficar ainda mais no sofá ou mais tempo na cama, pior é, porque parece quase que falta aquela energia que também o corpo necessita para recuperar. Ou seja, é preciso encontrar o ponto de equilíbrio. Ou seja, eu acho que isso também é verdade que tem com o artigo os limites inferiores. Foi interessante, porque nunca eu tinha pensado. E acho que é aquela gestão que é sempre necessária, mas ao mesmo tempo pronto, quase obrigatória, mas no meu caso eu tenho sempre aquela necessidade de ter que estar ativa e ter que estar a fazer algo para não perder a motivação. Sim, no meu caso sinto mais isso. No artigo a autora também falava dos estilos de trabalho. Os estilos de trabalho mais ou menos caem sobre um espectro com os dois extremos, que são aquela pessoa que, quando tem um projeto grande, dedica imensa energia no início e trabalha demasiadas horas e depois esgota-se e depois precisa de bastante tempo para recuperar. E, no outro extremo, a pessoa que anda um bocadinho a empurrar com a barriga, que ainda não percebeu muito bem como é que há de abordar o projeto, os dias vão passando e de repente começa-se a aproximar o prazo e aí dá com tudo, dá toda a força. Portanto, o objetivo é encontrarmos estratégias para distribuir estes esforços, para não se concentrarem nem no início do sprint, nem no final do sprint e distribuírem-se ao longo do tempo todo que nós temos disponível. E eu acho que isso é que é a parte mais interessante, é como é que nós arranjamos estas estratégias e que estratégias é que arranjamos para distribuir isso. O que é que vocês fazem para distribuir este esforço ao longo do tempo? Eu acho que neste momento é muito mais equilibrado e vai dependendo dos projetos, okay? Vai dependendo mais da importância ou da urgência dos projetos, mas sinto que a gestão é muito mais equilibrada, até porque fui abandonando esta filosofia de multitasking. Nos primeiros anos de carreira, o meu lado analítico levava-me a prolongar os projetos demasiado no tempo, a fase inicial dos projetos de análise, e depois era o fator tempo, não é? Era o fator tenho de entregar amanhã, se tornava preponderante. Portanto, era gerir isto aqui à velocidade mínima possível nos primeiros dias ou nas primeiras horas, dependendo, e depois era quase tudo precipitar-se, não é? Precipitava-se tudo nos últimos minutos. E eu fui achando que era assim a minha forma de funcionar, mas é muito pouco eficiente. Tem um lado criativo, ou tem um lado interessante de desbloquear uma série de problemas, e em termos de resolução de problemas é interessante ir jogando, ou ir treinando ou fazendo variações em termos de táticas, em termos de estratégias, mas a verdade é que era demasiado intenso do ponto de vista emocional, o desgaste, o stress.
e a questão toda de eu não vou conseguir, não é? Isto não vai sair, isto não vai conseguir. Portanto, ao longo do tempo foi mudando. Eu já faço uma gestão muito mais equilibrada da forma de trabalho. Tenho tendência ainda a passar uma parte bastante significativa na preparação, ou no enquadramento, na análise, mas já aprendi a considerar isso também como parte das tarefas e dos projetos, e portanto na gestão de tempo isso já está muito mais contemplado, ou pelo menos de uma forma muito mais realista. Eu, no meu caso, sou claramente a pessoa que gosta de empurrar o problema com a barriga e deixo sempre, apesar de não gostar dessa expressão, porque não tenho barriga. Empurras com o tronco. Mas, aos poucos, o que tenho tentado forçar, ou seja, uma estratégia que criei, é que quando recebo um projeto ou algum tipo de trabalho, é parti-lo em vários mini objetivos. Ou seja, em vez de olhar para uma maratona, olho para vários diferentes pequenos sprints. E tento mesmo colocar-me na agenda como objetivo que termina amanhã ou termina esta tarde, de certa forma, para tentar criar a pressão, porque também estavas tu a falar um bocado, Eliana, às vezes do tempo, e que sentias que trabalhavas depois a executar, se calhar de certa maneira executavas melhor um desafio que tinhas para terminar, por causa do fator tempo, e é um bocadinho por aí também que tenho tentado fazer isso. Um projeto que até é longo e tem muito tempo para ser terminado, eu tento fazê-lo com que pareça que é menos tempo e criar aí uma pressão da qual necessito, senão você me deixando para amanhã. Eu acho que essa parte é muito importante, que é não encarar, e é uma das estratégias, acho que mais úteis, é não encarar um projeto no seu todo, que pode ser algo que nos deixa sem fôlego, mas partir em pedaços, não é? E assegurar que há subtarefas, digamos assim, que estão definidas. Eu acho que isso ajuda bastante. Outra tática interessante, outra estratégia interessante é esta das pausas intermitentes, que é assegurar que conhecermos também, fala-se de ciclos a 90 a 120 minutos como os períodos de concentração máxima, isso está ligado também aos ciclos ultradianos e às fases do sono que os humanos têm, mas depois eu acho que também depende muito de pessoa para pessoa, mas conhecer a nossa forma de funcionar e perceber qual é o período em que nós estamos concentrados ou que nos conseguimos concentrar mais, e assegurar que depois há pausas de descanso absoluto entre tarefas, e fazer aqueles 90, 120 minutos de concentração máxima e depois uma verdadeira pausa antes de passar para a fase seguinte. E no artigo ligavam isso à necessidade de pausas intermitentes para assegurar que deixamos de lado, por um lado, a questão do multitasking, não é? Que nos concentramos realmente e que estamos em performance máxima a fazer uma tarefa de um projeto, e que depois realmente recuperamos essa energia para, ao longo do dia, conseguirmos ir fazendo essa gestão mais equilibrada da energia e torná-la um bocadinho mais constante ao longo do tempo. Eu tinha um professor no MBA, um professor de estatística, que fazia, as nossas aulas eram 3 horas no total, mas ele era 45 minutos de aula, 15 minutos de pausa, 45 minutos de aula, 15 minutos de pausa, e eu notei depois, como foi no primeiro ano do MBA, utilizei essa técnica para, quando tinha que estudar, principalmente para os exames, fazia também o mesmo. Notei melhoras, ou seja, se calhar se pudesse voltar atrás, não é? E voltar aos tempos de universidade, em que às vezes a pessoa estava ali horas e horas sem fazer nenhuma pausa, sem se levantar, e que não era de todo benéfico. Já dizia o Darwin isso, a Bíblia de certeza que vai concordar e levar-nos ao episódio do ócio, em que falávamos exatamente disso também, não é? Foi que o Darwin punha isto a manhã inteira a trabalhar, mas é um conceito que nos é muito querido. Quanto à gestão do tempo e dos projetos e da energia, eu tive a sorte de ter tido um professor na faculdade que, ao ver os projetos todos a derraparem, as pessoas a chegarem, a dizer que tinham tido problemas com o computador e não sei o quê, ele um dia sentou-nos a todos e explicou-nos como é que se fazia a gestão do tempo num projeto. E foi maravilhoso. Portanto, ele começou assim: ok, prazo de entrega é, vamos supor, dia 20. Vamos contar
um dia, ou talvez 2, para todos os desastres informáticos que acontecem sempre, ok? Então de 20 passa para 18. Portanto, no dia 18 tem que ter tudo pronto. Ok, agora vamos voltar a andar para trás. Quanto tempo é que precisam para fazer maquetes, etc. Portanto, dia 17 já têm que ter tudo, não sei o quê, exceto as maquetes. Ok, agora, quanto tempo é que precisam para... E então, ia andando assim para trás, basicamente o que ele estava a fazer era partir o projeto em bocados, mas dando sempre aquele intervalo dos azares, dos imprevistos, porque os imprevistos acontecem. E foi assim que ele nos ensinou a fazer a gestão do tempo. Eu achei aquilo absolutamente maravilhoso. Ao mesmo tempo, eu estava a comecei também a trabalhar enquanto estava na faculdade e de repente vi-me com muito menos tempo disponível para fazer os projetos todos. Nós tínhamos projetos, portanto, projetos práticos e estudo teórico a decorrer ao mesmo tempo. Portanto, tanto tínhamos testes como entregas de projetos práticos. E isso também era um bocado difícil fazer essa gestão. Mas isto ajudou bastante. E depois, quando comecei a trabalhar e de repente tinha muito menos tempo disponível, eu percebi, ficou super claro para mim, que eu conseguia avançar muito mais rápido nos projetos práticos porque tomava as decisões muito mais rapidamente. Não procrastinava, lá está, não empurrava com o tronco, porque eu também não tenho barriga, ok? Fica aqui registado. Ou seja, o que fazia, o ter menos tempo, o que fazia era reduzir drasticamente o tempo de indecisão e tinha que tomar decisões muito mais rapidamente e avançar mais rapidamente com o projeto. E isso para mim foi maravilhoso. Agora, eu continuo a utilizar um pouco essa técnica quando trabalho para clientes. E então vamos supor que está previsto que eu tenho que entregar o trabalho, lá está, no dia 20. Eu na minha cabeça e aqui nos meus calendários e isso, eu não ponho a data limite dia 20, eu ponho a data limite dia 18. Ou ponho a data limite no dia útil anterior ou 2 dias úteis antes. Porquê? Porque eu quero ter a certeza que entregue sempre antes. Portanto, faz parte da minha maneira de trabalhar que quando eu prometo que vou entregar uma coisa, eu vou entregar essa coisa. Quando eu prometo que vou entregar uma coisa num determinado dia, eu entrego ou nesse dia ou antes. Portanto, quando eu na minha cabeça estabeleço que o prazo é 1 ou 2 dias antes, eu tenho a certeza de que vou entregar o projeto antes do que aquilo que eu prometi. E assim a pessoa já sabe que pode contar comigo. Já aconteceu, por exemplo, pedirem-me um determinado prazo e eu aí tenho completa vontade para dizer para esse dia não consigo, porque as pessoas já sabem, já trabalharam comigo e já sabem que quando eu digo um prazo, eu vou cumprir esse prazo ou entregar antes. Portanto, depois aí, também com a prática, também fiquei a saber com mais facilidade quanto tempo é que eu demoro a fazer as coisas. Eu tenho um ficheiro Excel onde marco as horas de todos os projetos e, portanto, vamos supor que eu preciso de fazer um projeto parecido com algo que eu já fiz. Eu já sei mais ou menos quanto tempo é que vou demorar, porque posso ir consultar os históricos. E isso também me ajuda a gerir muito bem. E depois o facto de ser mãe e ter poucas horas de trabalho disponíveis durante o dia, muito menos do que tinha antes de ser mãe, isso também me fez ser muito mais rápida, um pouco como aconteceu na faculdade quando comecei a trabalhar. Aqui eu já sei que tenho X tempo, tenho que o aproveitar. Não se vão tornar mães e pais só por causa disto, mas é um efeito colateral interessante. Eu acho que trazes um ponto que é importante também destacarmos aqui. A questão da energia não se esgota no trabalho. Pelo contrário, o que acaba por acontecer muitas vezes é que esgotamos a energia com o trabalho. E, portanto, há aqui toda esta noção, toda esta filosofia de gestão da energia implica um trabalho maior, que é perceber os vários tipos de energia, não é? Porque estamos a falar do lado da energia física, não é? E do recuperar e do assegurar que descansamos o suficiente e que recuperamos e que estamos em condições de estar na performance máxima, mas também falamos de energia mental ou emocional. E aí implica que esta gestão da energia nos faça definir prioridades de uma forma mais clara, se calhar, alocando já essa energia também às várias áreas da nossa vida, não é? Porque, e por um lado, no trabalho, se calhar, torna-se mais fácil termos estratégias já definidas ou dão um nível de experiência
que nos permita fazer essa gestão de uma forma mais eficiente, mas temos também o lado da família, temos o lado social, dos amigos, temos o lado do que queremos em termos do nosso impacto na comunidade, dos projetos com que queremos envolver-nos, e isso é muito importante para depois fazermos esta gestão da motivação, não é? E dessa energia emocional que passa por aí, não é? Passa por conscientemente nós definirmos tempo e energia para as várias áreas, para depois também irmos fazendo este jogo e sabermos que se calhar com o tempo que temos suficiente, com a energia que temos, é suficiente para um dos projetos, mas depois vai ter impacto nas restantes áreas, não é? E portanto é isso, eu acho que a beleza deste conceito acaba por ir por aí, que é, mais uma vez, temos as nossas prioridades, temos aquelas áreas onde queremos estar, não é? E estar a 100% e participar e envolver-nos, e isso implica sabermos que ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, vai ter de haver espaços para isso, e que a gestão da energia vai ter de vir por aí, porque vamos precisar também de, pelo meio, termos espaço para nós próprios, para nos cuidarmos e assegurar que conseguimos fazer a pausa também entre o trabalho e entre a família, e entre o profissional e o social, não é? E portanto, para depois conseguirmos estar ao máximo também em cada uma dessas áreas. E depois temos que não esquecer das partes básicas, não é? Como temos que comer, temos que dormir, portanto, fazer desporto, e essas, quer dizer, a alimentação, o sono, por acaso até vou por mais a alimentação, o exercício físico, o descanso e o sono. No meu caso, quer dizer, no meu caso não, e por acaso até este fim de semana ali, estava a comentar com a minha sogra um artigo que ela leu, que mencionava que 8.000 passos por dia já era suficiente para tanto fazer exercício físico como também para estimular a tua mente. Porque às vezes agarramos ao exercício físico com a ideia só para emagrecer, mas não. Ou seja, o exercício físico e o mover-nos, caminhar, estarmos mais saudáveis, ajuda também à nossa mente, tanto para descansar, como, ou seja, de uma forma para libertar toda a pressão que se calhar que temos enquanto estamos a trabalhar ou enquanto estamos mais focados em alguma atividade. Isto depois combinado com uma boa alimentação, ou, quer dizer, não estou a dizer que temos de estar aqui a ser super exigentes com a alimentação, mas pelo menos ter uma alimentação equilibrada, quando chegar a hora de ir para dormir, o nosso corpo esteja a pedir para dormir, ou seja, ajuda-nos a dormir melhor. Isso tudo faz com que as peças sejam mais... Pelo menos eu noto que quando faço... quer dizer, também há a parte de quando fazes exercício físico, ficas mais cansada, portanto, normal que descanses mais, mas eu quando tenho a rotina de estar com exercício físico, pelo menos nas vezes que para mim parecem ser ótimas, descanso muito melhor, durmo muito melhor. Eu acho que, tal como a Ellie dizia, voltamos ao nosso episódio sobre o Darwin e a importância do ócio e do autocuidado, para usar o termo em português, que são tão importantes porque alimentam mesmo esta gestão de energia, quase como se a energia fosse dinheiro numa conta bancária. E o autocuidado, o descanso, uma boa alimentação e bons hábitos de higiene mental, não é? De fazer um bom corte, de alocar tempo e espaço também ao descanso e aos afetos, à família e tudo, também acabam por trazer mais energia e mais satisfação também, penso eu. Vamos então resumir. Fórmula mágica. 90 a 120 minutos, não, se for Ana, são 45, 90 a 120 minutos de concentração, pausa intermitente, e agora vamos caminhada com meditação. Temos que ser muito cuidadosas aqui, que é para não criar expectativas absolutamente irreais, não é? Absolutamente, mas a mensagem aqui é que cada um de nós terá os seus ritmos, não é? E cada um de nós terá de fazer esse processo de autoconhecimento para perceber exatamente em que momento precisa da pausa, mas deve fazê-lo conscientemente, não é? E essa é a mensagem que eu gostava que ficasse, porque eu acho que nós todos identificamos o momento da pausa, mas nem sempre temos coragem de a aceitar e de lhe dar o tratamento que merece, e portanto
acho que é isso, é aprendermos a conhecer os nossos ritmos, a respeitá-los e a otimizá-los. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou em facebook.com/Anita-no-trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudios.com e Instagram air_building. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautio.net e Instagram Alice_in Wonderland. E a participação especial da Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana, meninas! Até para a semana! Até para a semana!